Bom, boa noite a todos, todas e todes. Eu vou aqui dizer que estou muito feliz mesmo por estar aqui hoje, nessa noite, duplamente feliz. Aniversário, né, da mostra, que está para além dos 15 anos aí, histórico dentro dessa cidade. E a gente recebe um outro presente da democracia nesse país, que não é? Nós tivemos ao longo da nossa história, né, nossa pequena história, nova, jovem, muitos condenados injustamente, né, nesse país, né? Mas a gente vai vendo uma história que a nossa lei vai se transformando, e a palavra transformação vocês vão ouvir muito aqui, que é a palavra mãe, palavra ordem, né, da mostra, se transforma no dia de hoje, né? A gente tendo esse veredito, né? Então eu espero que isso se propague e continue por muito tempo. Eu vou aqui me autodescrever. E aí eu pediria depois, quando os colegas aqui se apresentassem, também fizesse isso, porque essa conversa, esse bate-papo, que me chamaram aqui como mediador, não sei se eu tenho capacidade para isso, também lá vai estar sendo disponível no canal da Mostra e vai ficar lá para ser acessada e acessível, né, para os colegas que estão assistindo online, que vão poder assistir, vocês também vão poder assistir novamente. Bom, eu sou o Daniel de Almeida, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos... Eles eram mais pretos, agora eles estão meio cinza, né, que já vai denotando que eu estou ficando um pouquinho mais velho. Eu estou aqui, tem uma bochechinha meio rosa, bem vermelhinha. O pessoal sempre achou assim que eu era o Papai Noel do rolê, mas sempre foi assim, não estou com vergonha, sempre foi assim. Tenho olhos negros, e eu estou aqui vestido com uma camiseta maravilhosa, que é da Mostra Curta, que tem o seu logo, a Mostra. Tem também aqui uma câmera de vídeo que está abraçada, o logo da mostra está abraçada por uma cobra coral. E aí, no meu pescoço, também tem aqui uma cobra coral inanimada. E inanimada a gente pensa assim, é que não tem vida, né? Mas, puxa, eu acho que essa cobra tem tanta vida, que está aqui no meu pescoço, toda vermelhinha. E ela foi batizada como Carmen Lúcia, essa cobra. Bom, eu tenho 1,87 mais ou menos, estou aqui ansioso para começar esse bate-papo com vocês, e espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Antes de passar para os colegas, eu sou uma pessoa que eu gosto de filosofar, poetizar, e aí, como eu assisti por várias vezes a obra de vocês, né, ver alguns pensamentos aqui. Desbaronizar o cinema pode ser uma realidade distópica ou utópica. Percorrendo os escombros da memória, percebemos que a história, às vezes, é o silêncio e, muitas vezes, nos silencia. Como se o palco de nossas vidas fosse iluminado apenas pela luz que vem de fora. Como se a atriz não fosse a meretriz que anda pelas ruas da cidade, onde a princesa não dança o kabuki. Quem me dera um disco voador viesse me abduzir. O cinema é metáfora. E a cidade? Quais as metáforas que ela nos mostra? Então agora, a noite não é minha, a noite é especial das pessoas que estão aqui sentados, realizadores de vocês, né? A ideia é gerar perguntas aqui e que venham muito mais de vocês, para eles que estão aqui sentados, que vão se apresentar, cada um falar, se apresentar, e aí eu pediria que também lembrasse dessa auto-escrever, que é uma provocação interessante que já começa na leitura do filme de vocês, né? Pensar essa audiodescrição, como é que é para vocês, realizadores, também, ter isso dentro do filme de vocês, né? Como é que é essa transformação de chegar a mais e mais pessoas às obras, né? Então, quem quer começar aí a falar, se apresentar, de lá para cá? Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Cara Catarina. Eu sou uma travesti branca, tenho cabelos lisos, compridos e castanhos, num rabo de cavalo, com uma franja dividida no meio da testa. Eu estou vestindo um macacão de malha
preto, com uma regatinha laranja por baixo, uso óculos cor de mel e nos pés estou usando um chinelinho branco de dedo. Eu estou aqui representando o filme Kabuki, do qual eu fui atriz de referência para animação. Eu sou Hamilton Rosa, eu sou o diretor do primeiro filme que passou, o Atriz. Eu estou de boné preto, sou moreno, tá? Uma camisa preta com um músico de jazz, aqui todo pintado assim, meio esboçado, né? Calça jeans e um sapato bem velho, que eu sempre trago ele quando eu quero ter um pouco de sorte. Quando eu vou filmar, eu uso ele. E quando eu venho para alguma ocasião especial, eu adoro usar esse sapato preto. Preto não, marrom. Boa noite, eu sou Cláudia, sou uma mulher cis, insisto em ser loira, cabelos na altura do ombro, estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça bege, sapatos marrom, uso óculos, um óculos escuro, assim, armação escura, estou representando escombros. Acho que é isso. Alô, alô. Agora sim. Boa noite, o meu nome é Victor Oliveira. Eu estou aqui representando, eu e o João, na verdade, a gente está aqui representando um documentário sobre o céu de Analândia. Eu sou um homem cis, branco, quase albino. O meu cabelo é castanho, minha barba é ruiva. E estou usando uma camiseta cinza e uma calça verde. Boa noite, pessoal. Eu sou o João, roteirista e diretor do Sob o Céu de Analândia. Eu sou um homem branco, olhos e cabelos castanhos, cabelo curto. Estou vestindo uma blusa e calça pretas e tênis amarelos. Boa noite, eu sou o Beto, do filme Desbarão. Sou um homem cis, branco, de meia idade, com barba branca meio rala, cabelo com topete, camiseta preta, em homenagem ao meu amigo João, tem um disco voador, né? Mas ele não lança sobre a terra nada além de um rolinho de filme, né? E calça preta também. A gente vai dividir aqui o microfone. Pensar perguntas, nessas coisas, eu acho uma coisa tão complicada, né? Porque é muito pessoal, né? Para além dos filmes, que eu acho que vocês já viram, assistiram, né? Puderam ter esse prazer, e cada um tem o seu entendimento também, né? De ver uma obra, pensar essa obra. Para além disso, aqui eu acho que, não perguntas, mas uma conversa, uma troca, as coisas que eu pensei para trazer para vocês aqui, é mais a gente sobre o cinema mesmo, né? Nem tanto filme, porque acho que cada filme fala por si só. E aí, para deixar a experiência das pessoas que estão aqui, para ter as suas perguntas, os seus questionamentos, ou o que quiser falar. Mas eu gosto muito de filosofia, então eu pensei, e aí eu sei que você não é realizadora, mas penso que sim, porque você está dentro da obra, né? Então você perpassa por tudo que aquela obra diz, fez, participou. Então, sim, é uma realizadora junto, né, com esse filme. E aí é uma pergunta bem filosófica, né? Por que essa história, em particular, que eu quero contar? Alguém quer começar a falar? Por que essa história em particular? Posso começar? Escombros nasceu na sala de aula, né? Sou professora do mestrado profissional da Faculdade de Educação, e a gente estava, você gosta de filosofia, a gente estava lendo um texto do Walter Benjamin, e eu costumo ler esses filmes com os meus mestrandos em diferentes traduções, né? A gente lê um texto, mas os outros vão acompanhando, e bom, Benjamin escreveu em alemão, foi traduzido para o francês, para o português, depois ou direto do alemão para o português, do inglês para o português. Então, tem diferenças, né?
E, num determinado momento, a gente estava lendo as teses do conceito de história do Walter Benjamin, e, num determinado momento, uma palavra se confundia, um termo se confundia em duas palavras, que era monumento, né, e documento. E aí a gente discutiu sobre aquilo, e na semana eu tinha conversado com a Cecília, né, que é uma senhora que aparece no filme. E a Cecília, com 19 anos, tinha lutado bravamente com as forças que ela tinha para que a Igreja do Rosário não fosse demolida. Ela escreveu uma crônica para o jornal, né, Diário do Povo, mas uma menina de 19 anos. E depois, aqui, neste lugar, ela enfrentou o Rui Novaes, porque as normalistas eram chamadas, quando vinha gente de fora, para ler poesia, fazer alguma gracinha, né? E o jeito dela se postar, ela me contou isso, Rui Novaes virou para ela assim: você é Maria do Rosário, né? E ela, imagina, uma menina de 19 anos, né? Não, mas se eu souber quem é, eu falo com o senhor, né? E aí eu trouxe essa história para o grupo, a gente discutiu, e aí ficou assim: gente, vamos fazer um artigo disso. E a Slaine, que é a produtora, ela é do teatro, ela vira e falou assim: vocês são tudo do cinema, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme. Aí escrevemos e colocamos na Lei Paulo Gustavo, né? E o filme nasce com essa ideia de falar sobre a modernização da cidade de Campinas, as reformas urbanas da década de 50 e a história da Cecília, né? A gente achou então, começou a pesquisa, mas esse processo de pesquisa foi mostrando outras coisas, né? Apareceu o apagamento, né? Então, tivemos contato com o pessoal do Movimento Negro, e o Toca também, por conta dos restos que tem da igreja, né? E por que é Largo do Rosário? Então, ele foi crescendo. No fim, a gente estava com 17 horas de gravação para fazer um filme de 15 minutos, né, que vai virar assim, aquele documentário multiplataforma, né, que o Padovani fala. A gente vai estar montando um site para colocar as entrevistas inteiras, porque elas são muito, muito ricas, né, tanto a de urbanismo, quanto a das pessoas que viveram e das pessoas que estudaram esse tipo que, na realidade, foi um problema da cidade de Campinas, né? E do Rui Novaes, depois vai vir o Quercia, depois, assim, a gente tem sempre grandes transformações, e este objeto, né, de uma palavra horrorosa, que é a gentrificação, né, mas é esse o processo em Campinas, né? Na época, a Igreja do Largo do Rosário, ela não era só um lugar de fé, porque ela deixou de ser a Igreja da Irmandade Nossa Senhora dos Homens Pretos com a abolição. Ela passa por uma Irmandade espanhola, os Irmãos Claretianos. E a população não é mais só do povo negro, mas é das pessoas com menor poder aquisitivo, que as pessoas de grande poder aquisitivo frequentavam a catedral. E ali era um lugar onde tinha trocas de informação. Aprendi a fazer uma petição, aprendi a fazer um documento, e as pessoas voltavam para o seu bairro, né, lá para o Cambuí, onde eles moravam, né, que também depois foram expulsos, e fazia as reivindicações. Então, assim, a ideia foi espalhar essas pessoas. E isso foi doendo muito ficar sabendo, né? A Igreja Nova Prometida, que é igual, mais ou menos igual, mas não é, está lá no Castelo, que é a Igreja do Rosário, ela demorou 20 anos para ficar pronta. A ideia foi dispersar o pessoal. E ela fica a 1 hora de caminhada do local. Então, era dispersar mesmo. Então, essa foi uma história que ela nasce dentro da academia, mas depois ela se misturou com a cidade, e a gente foi se envolvendo muito com isso. Alguém mais? Se não quiser responder, não tem problema também não, viu, gente? Aqui não é obrigado a nada. O Atriz, por quê, né? Como começou, né? Como foi a gênese? A gênese foi de uma crise que eu tinha acabado de ter, né?
eu tinha um estúdio em São Paulo, eu tinha uma produtora em São Paulo, e a produtora faliu. E aí, assim, eu acabei perdendo tudo e tive que voltar para Campinas. Tinha passado quase 15 anos, né, morando lá em São Paulo. E eu me lembro que, assim, eu voltando de ônibus para cá, né, e pessoas me ligavam, né, no ônibus e falavam assim: cara, eu não estou acreditando que você está indo para Campinas, você está doido, cara, não tem nada lá, sabe? Ator bom não tem, ator e atriz bom não estão em Campinas, eles vêm para cá, né? E eu falei: meu, cara, eu acho que você está muito enganado, sabe? Campinas não é isso que vocês estão pensando, não. E aí, assim, no ônibus, assim, foi uma coisa muito doida, né? E, assim, várias pessoas ficaram me ligando, né? Que tinha um contato com um pessoal bem legal lá de São Paulo, né? De produtoras e tudo mais. E aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi começar a investigar a cena teatral daqui de Campinas. Como é que estava a cena teatral? Eu tinha ficado 15 anos longe daqui, né? Nasci aqui, estudei aqui, né? Fiz um ano e meio de cênicas, né? Na Unicamp. Eu estudei com o Luiz Otávio Burnier, inclusive, na época, né? No segundo ano do curso de cênicas mesmo, quando ele se efetivou, né? Eu estava lá na Unicamp, né? Fiquei 1 ano e meio lá. E aí, assim, aí eu comecei a procurar, né? Comecei a ver a galera. E aí, durante esse período também, meu casamento acabou, né? Acabei tendo que voltar para casa dos meus pais, né? Que, assim, numa crise tremenda, falência total, sem grana. De fazer cinema, né? Oi? No meio de tudo isso, né? Não é bom? Pois é. Ótimo, pois cinema, é, dessa força. Pois é, aí assim, aí eu comecei a ver peças e tudo mais, tal. Aí conheci uma atriz, que por acaso é a atriz do filme, e me apaixonei por ela, né? Tinha acabado de sair do casamento, tal, não sei o que, estava num momento sensível, tal. Me apaixonei por ela e, assim, ela me pegou pela mão e falou assim: meu, vou te apresentar toda a galera aqui do teatro, todo mundo que eu conheço, e aí a gente começou a ir para todos os lugares, ia para a Unicamp, né? E comecei, né, ver todo mundo que tinha, né, comecei a participar dessa cena, né. E aí, nesse processo também, né, ela também estava em crise, ela estava num momento de crise, ela estava fazendo espetáculos de necroturismo no cemitério, né, vivendo a viscondessa, né. Eu falei: meu, isso daqui dá um filme, meu, sabe, você é uma atriz vivendo, né, sabe, no cemitério, né, encarnando pessoas, né, que não estão mais aqui, e ao mesmo tempo você, com todas as dificuldades que você tem, né, e ela queria também voltar para o teatro, não conseguia voltar, não conseguia bancar a peça dela, tal. E aí comecei, assim, estava fazendo um outro filme, na verdade, estava fazendo Trala Land na época, que era um filme que era uma conversa minha com a parede, né, porque eu chegava na minha casa e, assim, em crise completamente, né, eu conversava com a parede, ficava conversando, e daí eu criei um filme disso daí, né, essa conversa minha com a parede, que foi o Trala Land. E aí, assim, nesse processo todo, né, a gente foi conversando e tal, e aí, logo depois que terminou o Trala Land, me deu um estalo e eu resolvi escrever, né, eu resolvi escrever o Atriz. E aí ficou 7 anos, eu fiz o roteiro, e eu fiquei tentando participar de editais e tal, e não chegava, e não dava, né? E numa ocasião até, sabe, cheguei perto, né? Aí eu pedi revisão, né, no PROAC, né? E aí a menina pegou e falou assim: cara, é muito bacana o seu texto, mas, assim, isso daqui tinha que ser dirigido por uma mulher, cara. Você não tem lugar da fala nesse projeto. Esse projeto seu, assim, ele é completamente equivocado, né? E aí eu falei: não, como assim, né, tal? E continuei, sabe, tentando, tal, até que chegou um momento que eu falei assim: não, vou bancar esse filme com o que der, né? Comecei a conversar com o pessoal do teatro, falou: gente, quem puder aí, tal, não sei o quê, e fui passando a xicrinha, né, e fiz uma vaquinha também, e aí, a hora que eu vi, assim, quando a gente conseguiu levantar 11 mil, falei: pô, cara, 11 mil, né, será que a gente consegue fazer o filme? O filme acabou ficando em 20 mil, daí fiz um empréstimo no banco também, falei: não, sabe, tem que ser maior que a vida, e aí fui para a filmagem, e o resultado é esse aí que está aí, né? É esse o filme.
Bom, vou falar um pouco então de como surgiu Sob o Céu de Analândia. Analândia, para quem não conhece, é uma cidade aqui no interior de São Paulo, fica perto de Brotas. É uma cidade que não chega a 5.000 habitantes, então é uma cidade muito pequena, mas que eu conheci um pouco na minha infância e adolescência. Eu tenho família que tem casa lá, então às vezes ia, né, férias, tal, curtia. E o Léo, que é um dos produtores do filme, ele é de lá também, então conhece todo mundo, muitas histórias. E ele queria muito fazer um filme que falasse sobre a cidade, né? E trouxe essa ideia para mim. E aí a gente queria apresentar Analândia de um jeito diferente. Então, ao invés de fazer um documentário, né? A cidade fundada no ano tal, não sei o que, a gente estava buscando alguma forma diferente de apresentar. E eu já tinha ouvido muitas histórias de ufologia que se passaram por lá, né? Muitos relatos, muitos avistamentos. Eu mesmo sou uma pessoa muito cética, assim, eu não acredito em praticamente nada. Mas eu gosto de ouvir as pessoas contando as histórias, né? Esse tom quase de crônica, assim. Eu acho que tem personagens lá muito interessantes, né? Pessoas muito diferentes. Então a gente tentou apresentar um pouco da cidade através dessas histórias, né? Desses relatos. Que eu acho que o que é o mais interessante da cidade, assim, o que é o mais mágico, não é nada que vem do espaço, do além, né? São as próprias pessoas que estão ali. E às vezes eles mesmos não veem isso, né? O que tem de especial já está lá mesmo. Então a ideia surgiu um pouco daí. Bom, Só complementando aqui, eu acho que também esse tema ufológico ele é meio que latente na cidade também, até porque tem aquele morro do Cuscuzeiro que é praticamente um ponto turístico da cidade. Ele, não sei para quem já assistiu aquele filme do Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tem um morro que é muito parecido com o morro dessa cidade de Analândia. Então, meio que esse relevo natural da própria cidade também ajuda a criar essa atmosfera, né, meio ufológica, né, esotérica, se queira chamar como, né, cada um quiser, mas é meio curioso. Então, é um tema latente na cidade. Então, você pode ver que os personagens, né, que dão depoimento no documentário, são gente de diferentes origens, assim, né? Você tem desde um padre contando a opinião dele, a visão dele, independente se ele acredita ou não, mas você tem também um professor universitário, você tem também um ex-piloto da FAB, ex-piloto da FAB. Então, assim, são todos personagens bem diferentes um do outro, mas que têm algo em comum. Todos moram em Analândia e todos se interessam de uma forma ou outra pelo tema, né? Bom, eu acho que a minha contribuição vai num caminho um pouquinho diferente, né? Eu não venho do audiovisual, originalmente venho do teatro, da performance, das artes da cena e da noite. E o convite do Thiago Minamisawa, que é o diretor do Kabuki, ele chega num momento muito fortuito, né? Que não, assim, o momento não era fortuito para a humanidade, foi fortuito para mim, porque foi durante a pandemia. Então, qualquer R$50 que estavam me oferecendo, a gente estava indo. Mas, enfim, o Kabuki, uma coisa que me interessou muito do Kabuki foi, além, né, da experiência como atriz, né, ser atriz de referência para animação, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, assim, nem sabia que acontecia, nunca tinha parado para pensar sobre. Mas a ideia de pensar essa trajetória, né, trans, que é um cara cis, que propõe uma história, pipipi, então que a priori pode ser algo... já vimos histórias, pessoas contando histórias de outras pessoas de uma forma que às vezes sai meio torta, né? Sem querer dar grandes militadas, porque eu acho que a pior arte que tem é aquela que não é feita, né? Mas, enfim, o Thiago teve uma condução muito bonita, fez um convite de uma forma muito, muito delicada para contar a história dessa personagem, da Kabuki, usando os elementos das máscaras Kabuki, né? Que é uma forma teatral tradicional japonesa, que talvez possa parecer bastante anacrônico, né? A gente pensar no porquê usar essa forma
Ou por que usar essa forma espetacular do kabuki sem cair num lugar de exotificação ou só do ai que bonito, né? Ai como é lindo, ai como ela faz. Mas eu tenho uma outra relação com a máscara. Na época eu estava trabalhando bem ativamente, menos ativamente porque era pandemia, mas bem próxima do Barracão Teatro, que é uma companhia de teatro dirigida pela Titi Viana, que inclusive fez a preparação de elenco, a preparação com máscaras para o filme. Então, estava trabalhando com outras máscaras, drag queen, lugares mais da palhaçaria, comédia dell'arte, pipipi. E aí, vamos ver qual que é esse negócio da máscara kabuki, né? E tem como muitas máscaras de tipos, né? Que é aquela que, em todo lugar, aquela máscara vai ser aquele tipo de personagem, sabe? Então, a personagem começa com aquela máscara neutra, né, no filme, e vai experimentando as outras máscaras para tentar entender qual que encaixa melhor no seu rosto. E é muito legal quem já trabalhou com máscara ou já fez uma máscara para si, uma máscara teatral. As máscaras, elas são moldadas no nosso próprio rosto, né? Então, a máscara que eu fizer para mim, talvez não vá servir tão bem em você. E eu gostei muito dessa analogia do vestir a máscara, né? Eu estou nesse processo de transição, não que seja uma coisa que seja necessária para qualquer pessoa que transicione, mas para mim faz parte da minha trajetória de fazer plástica e ir tomando autonomia do meu corpo nesse lugar, né? De poder me rebelar, não contra ele, mas usar o meu corpo para me rebelar a ponto de fazer dele o que eu bem entender e o que o dinheiro e o plano de saúde liberarem também. Mas eu acho que tem essa relação de poder construir a si, né? E eu acho que como a kabuki, que no começo do filme olha para o espelho e sonha com aquilo que poderia ser, se olha no reflexo sonhando algo que ela poderia se tornar, e com o andar do filme ela bota esse sonho para andar, eu acho que faz parte da trajetória de qualquer pessoa que em algum momento tem que se deparar com uma encruzilhada de pensar quem sou, onde estou e qual que é essa minha identidade. Acho que não é exclusivo de pessoas trans, mas acho que no processo de transição das pessoas trans fica mais evidente essa ideia de sonhar um dia com quem se pode ser e caminhar para se transformar um sonho que anda. Então foi meio isso que me pegou do filme. Eu acho que isso, de alguma forma, esse caminhar em busca de botar o sonho para andar, caminho com minhas próprias pernas, até que é meu sonho que está andando. Eu acho que foi isso que me pegou de poder estar nesse filme. E acho que a ideia da máscara, o Thiago, que é, né, um homem de ascendência japonesa, tudo mais, tem essa relação pessoal com essa cultura que, para mim, estava mais no lugar de estudar na faculdade, tudo mais, mas eu acho que foi uma escolha muito bonita pensar na máscara como essa ferramenta de transformação, nem que seja a transformação pela insistência. É isso. Vamos lá, da onde veio o filme? Tudo começa em 1976, não foi o ano que eu nasci, mas a gente tem 2 diretores, desconheço a sexualidade deles, mas eu juro que eles deviam ser umas bichas muito loucas, muito. Eles fazem um filme contando a história de São Sebastião, que é o filme mais gay que a gente vai poder ver no cinema. Mentira, tem outros mais, mas esse ele é muito impactante, o homoerotismo ele é muito presente. E esse filme tem uma cena em específico que se passa dentro de um lago, numa pedreira. E essa cena, assim, aquele filme que você vê novo e não esquece. E a cena ficou pairando ali, né? Uma cena dentro de um lago, numa pedreira. Beleza. Passam-se muitos anos, a mostra curta realiza um debate. Nesse debate está a Rebeca Ribeiro e Daniel de Almeida. E, no meio da conversa dos dois, surge, né, toda uma história, né? O Daniel muito incomodado, porque a gente hoje está aqui, todo mundo reunido, feliz, né, na casa de um barão, né, do passado, né?
Campinas, você sai andando aqui perto, você vai ter Barão de Jaguara, Barão de Castelo Branco, Barão de não sei o que, Barão Geraldo, lá. Infinitamente, né? Não basta o Barão Geraldo, tem a Baronesa Geral de Resende também, né? Então, Campinas é uma cidade de muito barão. E, em paralelo a isso, Campinas é uma cidade que tem um histórico de cinema daquela cidade que nunca foi, mas ela poderia ter sido, né? O João da Mata, se vocês derem uma olhada na Wikipedia, lá vai estar dito que ele não é o primeiro filme de longa-metragem do Brasil. É mentira, a gente em Campinas diz que ele é sim, né? A gente subverte um pouco essa história, mas é um filme que fala muito sobre memória. O que interessa para a gente preservar? Né? E aí eu gosto muito quando a gente faz uma sessão, ele está perto do filme da Cláudia, né? Porque Campinas é uma cidade que, historicamente, ela prefere rua do que uma igreja que é ponto de encontro da população negra. Campinas prefere rua do que o próprio Teatro Municipal, que também foi demolido mais ou menos na mesma época, porque, ai meu Deus, os carros, o progresso, vamos alargar as avenidas, né? Então a gente tem sempre essa história. E aí você destrói, né? Coisa de população negra, você destrói coisa de cultura, e você fica gastando milhões todo ano para manter casarão de barão conservado. Né? E aí entra uma outra conversa ali que o Daniel trouxe. Né? A gente tem um monte de prédio histórico dos barões, Campinas optou por manter. Agora, o que era dos outros, eles não se importaram tanto. E aí o filme vem nisso, né? Ficção científica, porque eu gosto, acho que a realidade já está muito louca, a gente não precisa, né, fazer tanto filme tão real. E esse cinema que a gente preserva, porque João da Mata, o primeiro filme, não existe mais, enquanto filme. Ele tem um pedacinho na Cinemateca, ele tem um documentário, eu não vou lembrar o nome, mas acho que é João da Mata, um documentário, o nome mesmo, literal, está no YouTube. E são trechinhos, né? Ou seja, a gente é horrível para preservar, isso tem essa fala no seu filme, Cláudio, a gente é horrível para preservar a memória, né? Sobretudo das coisas que não nos interessam. A gente está no momento que Campinas, de novo, né, tem, eu não vou falar poder público, mas uma Câmara de Vereadores, pelo menos, que atua muito fortemente contra a cultura. Então, a cultura não interessa para eles. Então, a gente está entrando aí de novo nesse ciclo, né, ruim de perder as coisas. E aí é por isso que a audiodescrição ajuda, porque aí ele fala, João da Mata, o primeiro longa do Brasil, aí eu já entro na segunda parte, né, que foi um processo muito complicado com o Rodolfo, porque eu tenho que pensar em alguém que não vê. Então, eu não posso fazer mistério do que está naquele negativo. Quando a gente exibe o filme sem audiodescrição, algumas pessoas reconhecem. O pessoal de Campinas reconhece porque a gente vê bastante João da Mata. Mas, normalmente, não reconhece nem o Vento Levou, o Titanic, às vezes, quem dera o João da Mata. Então, ele revela. Né? E aí, o papel da audiodescrição, eu acho que passa a ser importante. Ano passado, na mostra, a gente teve uma masterclass com a Estela Lapone, e aí ela provoca muito, né? O que a audiodescrição faz, como a audiodescrição brinca, né? Pode antecipar ou não, onde que a gente coloca. Né? E aí eu vejo assim, o seu filme não tinha audiodescrição originalmente, né, Hamilton? Foi colocado... Foi colocado. E aí foi um processo meio corrido da mostra que não teve tempo de todo mundo parar e voltar, porque é um volume muito grande. Mas eu senti falta de uma coisa na audiodescrição do seu filme. O nome das pessoas que aparecem ao final. Porque são rostos que a gente, de Campinas, conhece. São pessoas importantes para o teatro. Alguns a gente sabe de cor, o Walter Riz, Tom Crivellari, são pessoas que às vezes são mais próximas. Outros não. E aí, nesse ponto, eu falei, putz, eu queria, tem o nome deles depois, mas eu queria tipo, associar um nomezinho com o rosto, sabe? Porque eu acho bonito, né? Você roda Campinas inteira, né? Todos os teatros praticamente da cidade, então
E aí esse recurso de acessibilidade é uma coisa que a gente não pensava, e a gente passou a pensar. E aí, quando a gente foi gravar, eu lembro muito, é um filme mudo, nem por isso ele não tem Libras. Ele passou com Libras? Não, né? Não foi, mas a gente tem. A Amanda fez uma interpretação muito bonita da música, né? Não necessariamente do diálogo, porque não tem, mas ele já foi gravado pensando no espaço da janela de Libras, que é uma coisa que a gente não pensa normalmente quando vai produzir um filme, e às vezes você põe uma informação muito importante do seu filme justamente naquele terço da tela, e aí quando você entra com Libras, aquilo pode atrapalhar, quando você entra com a legenda ou LSE, aquilo pode atrapalhar. Então eu já deixo, inclusive, como provocação, né, para que a gente comece a olhar o 16:9 já pensando nesses espaços que vão ser complementados depois. Né? Muito bom, muito bem. Eu acho essa provocação é importante, até provoquei naquele começo, falando da audiodescrição, e muito legal, eu estava participando desse debate, essa masterclass da Estela Lapone, e pensar desses recursos para além de ser apenas um recurso, mas ser um integrante desse filme, porque a audiodescrição, a janela de Libras ali, ele é ativo, não está ali como um passivo ali daquela história. Então, se torna um personagem. Então, essas pessoas que produzem, realizam, realizadores, tem que começar a ter esse pensamento enquanto isso, né, enquanto esse filme, né, para ter essa transformação. E com quem eu quero chegar mesmo? Os espaços, como você falou, os espaços que tem ali, e os espaços para essas pessoas também estarem na sua exibição, participarem do seu filme. Né? Galera, eu já vou abrir para vocês. Posso falar uma coisa disso? Eu acho que é uma coisa que a gente cresceu, né, com este edital. A Lei Paulo Gustavo pediu muito a acessibilidade. E a gente foi aprender o que era. Né, porque eu sou vidente, né, eu escuto. Né, então, até essa fala agora do Beto, né, de se preocupar com o plano, de ter espaço no plano para Libras, e não só, né, ter um espaço de tempo para a audiodescrição. Porque quando a audiodescrição fica em cima da legenda, fica em cima do nome, ou fica em cima da música, porque a música também é um componente. Né? No Escombros, a gente teve uma preocupação muito grande com a música, tanto que quem compôs a trilha acompanhou todas as entrevistas. A trilha ela tem a ver com o sentimento dos entrevistados. Né? E aí, dependendo de como estiver, a audiodescrição vai atrapalhar a trilha. Então, é um monte de coisa que a gente tem para aprender. E isso é ótimo. Né? Aprender sempre é bom. Né? Com certeza. E eu acho que... eu lembro que eu participei de uma reunião que era sobre a questão da mobilidade na cidade de Campinas. Né? E aí veio um participante da França para falar aqui, foi promovido pela INDEC. Não, mas a gente tem lei disso, lei daquilo, lei daquilo. Ele falou, pô, que pena, né, que a gente precisa ter lei para pensar no cotidiano de todos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar atento sempre também, né? Não precisa chegar uma lei para dizer que você incitar uma ditadura é passível de ser condenado, entende? Assim, sabe? Então, tem umas coisas que a gente tem que estar atento mesmo, né? Rever as nossas estruturas, né? Enquanto ouvintes, enquanto, né, caminhantes e tudo mais, assim. Eu tinha 350 mil perguntas aqui, mas vocês falam maravilhosamente, o tempo é escasso. Eu quero abrir para as pessoas que estão aqui, né, que eu acho que é o mais importante. Eu sei que vocês tiveram tempo suficiente aí para pensar nas perguntas de vocês. Alguém quer deliciar-se com a resposta desses queridos aqui? Opa, já tem. Vou aí. Vou levar o microfone. Olá, boa noite. Meu nome é Klaus. Eu sou homem pardo, tenho cabelo longo, cinza, como o meu colega apresentador. Barba espessa, também grisalha. Estou com a camisa verde, com adornos indianos, uma calça jeans rasgada e um tênis preto com bolinhas brancas. Com certeza, eu tinha pergunta para fazer para todos vocês, mas como o tempo é escasso, eu queria perguntar um pouquinho sobre o pessoal do Céu de Analândia, tá?
Vocês falaram um pouco sobre a motivação de vocês para contar a história de Analândia por uma outra visão, mas eu queria trazer até uma discussão para todo mundo. Por que todo o relato que nós temos sobre OVNIs, e eu sou uma pessoa que acredito na vida extraterrestre, porque também não sou idiota, eu sei fazer conta, por que todo o relato que a gente tem, todo tipo de... Não quero que vocês respondam, mas para a gente reflita sobre isso, que a gente possa refletir, porque vocês são cineastas. São sempre coisas tão ruins. Vocês trouxeram uma foto que parecia um borrão, uma pipa, um balãozinho e tudo tal. Por que é sempre tão ruim? Por que vocês acham isso? Olha, vou falar um pouquinho sobre o viés tecnológico. Se tiver de dia, fica mais difícil de você enxergar. Normalmente, de noite, se é um objeto que tem alguma luminância, alguma coisa assim, você consegue enxergar melhor. Só que, normalmente, você não vai ter uma câmera profissional com você, normalmente você vai ter um celular. E mesmo um celular que seja muito bom, de noite fica difícil de você fotografar, porque não tem exposição necessária para o sensor do celular conseguir registrar a imagem. Então, muitas vezes, ou o ISO, que é a sensibilidade digital de ampliar o sinal, você vai ter que subir muito esse sinal da câmera e vai dar ruído. Ou o obturador, que é o que vai abrir a janelinha e fechar, a janelinha ela vai ter que ficar aberta por muito tempo, para dar tempo da imagem ser registrada pelo sensor. Então, como demora muito para o obturador abrir e fechar, a imagem fica borrada. Então, isso é só uma breve explicação, bem simplória, sobre a parte tecnológica. Tá? Aí já não vou entrar na parte de será que eles não estão querendo se mostrar para a gente, né, alguma coisa assim, não estão querendo facilitar a nossa captura, né, algum registro, alguma coisa assim, entendeu? Estou só falando da parte tecnológica mesmo. Eu não sei se eu entendi isso, esses relatos normalmente são ruins no sentido de pouco crível, de não entender? Não sei se eu entendi a pergunta. Eu particularmente, como eu disse, eu acredito que exista vida inteligente fora do sistema solar. Nós, como humanos e o ser mais inteligente, supostamente mais inteligente do planeta, a gente não conseguiu sair do sistema solar. Se você tem um povo que tem essa tecnologia, não faz o menor sentido chegar na Terra, porque não tem nada que eles possam aproveitar aqui, pensando que você tem uma tecnologia tão avançada. O que eu digo é que todo o registro que você tem, eles sempre são passíveis de você ter alguma contestação por conta da falta de qualidade. E aí, quando a gente começa a falar sobre ufologia, você tem muitas coisas derrubadas, que eram coisas falsas, tal, o pessoal tentando fazer uma gracinha ali e tal. O Brasil tem muito disso, e geralmente no Brasil essas coisas são cidades pequenas, cidades interioranas, cidades que são próximas a campos abertos, que tem as montanhas, como é muito bem registrado no filme. Eu acho isso muito interessante, que pode ser concentração de minerais, concentração de energia e tudo tal. Mas os registros mesmo físicos e que você consiga falar assim, que legal, isso aqui é uma prova, não tem. E aí, como tem no relato do filme de vocês, porque o pessoal da Força Aérea Americana viu uma coisa e falou, entendeu? Então, o registro mesmo é muito difícil de você encontrar, não só no Brasil, assim, de uma maneira no mundo todo. Entendi. Vou colocar aqui de duas perspectivas, né? Uma que é a minha pessoal. Como eu falei, eu sou muito cético, então eu não acredito que existam alienígenas aqui na Terra. Eu até acredito em vida extraterrestre, mas como você, eu acho que eles não têm muito o que fazer aqui, e por isso a gente não tem bons registros, porque eu não acredito que eles estejam aqui. Mas no filme, o nosso intuito não é julgar nenhum dos relatos, é ouvir essas histórias. E até é interessante que a gente trouxe pessoas que têm relatos e visões muito diferentes e que, entre eles, um não acredita na história do outro, né? Cada um tem a sua própria história, sua própria experiência pessoal, e se você colocar os dois um de frente com o outro, né, duas pessoas quaisquer do nosso filme, e perguntar se ela acredita no relato da outra, provavelmente ela vai falar que não.
Então é cada um acreditando na sua própria, né? E eu acho que não são pessoas que estão também inventando, nem nada. Viram alguma coisa, sentiram, tiveram experiências, e a explicação que elas encontraram, às vezes, vem disso, né? Desse universo da ufologia. E... Exatamente. Tanto é que ninguém ali teve uma pretensão de levar essa história para frente, sabe, de buscar imprensa, de nada. É uma história que eles viveram, contam para os amigos, para os familiares ali vizinhos, mas que a gente achava muito interessante ouvir essas histórias. Então vamos tentar fazer mais pessoas ouvirem também, e até sem ter essa pretensão, sem precisar julgar. Vamos só ouvir o que eles têm para contar, né? Ver a cara dessas pessoas, ver esse lugar e ouvir o que eles têm. Muito brevemente, fazendo o coro aqui, é muito legal a sua pergunta. Por que quando tem o registro ele é ruim? Né? E aí, será que se a gente... Eu sou matemático, então eu gosto sempre de inverter a lógica. Se ele é bom, ele é um registro, e aí talvez quando o registro é bom, tenha a marca da Azul, da TAM aparecendo. Vamos... Ok. O tempo é escasso mesmo, assim. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Então, mais uma pergunta de vocês. Depois, aqui estão os realizadores, vocês podem interpelar, pedir e-mail, WhatsApp, selfie, e aí vocês conversam com eles também as perguntas. Pix também, o Pix também, tá? A gente faz uma última pergunta aqui do colega. Aliás, tem e vai para as pro considerações finais, tá bom? Muito legal, tá vendo, gente? É isso, tem que ser horas e horas de mostra para a gente conversar, eu sei. Obrigado, boa noite, parabéns aos realizadores dos filmes. Meu nome é Bruno Mariani, eu sou um homem cis, de cabelo preto, barba grisalha quase branca, de pele branca, alto, vestindo uma calça jeans e uma camiseta preta. A minha pergunta bem direta, assim, como eu sou ator, me interessa muito a questão da preparação de elenco, né? E aí acho que é mais voltado para os filmes de... Oi? Os filmes de personagem, e como foi a preparação de elenco dos filmes de vocês, como foi essa construção dos realizadores, dos diretores com elenco, mas sobretudo como foi a preparação de elenco. Um ótimo preparador de elenco ali. Como era o nome dele? Daniel de Almeida. Parece que foi o Daniel, né? Eu vou falar do Flaner, né? O Flaner é um ator, o Felipe Bion, né? E eu conversei com ele sobre o que era o Flaner do filósofo que a gente estava usando. Não era o Flaner não era de Edgar Allan Poe, não era do Baudelaire, era do Walter Benjamin. E a gente conversou, ele leu o texto, e aí ele se vestiu como o Flaner que eu queria que ele fosse. Mas a gente acabou não tendo assessoria de um... Você conhece o Anderson, a Islane estava junto também, a Islane conhece o Flaner, né? Então foi conversado assim. Sobre a atriz, a gente ensaiou 3 meses, aqui inclusive no Museu da Imagem do Som, aqui na sala 1 aqui, a gente vinha toda terça e quinta-feira, né? Como na gênese do meu trabalho eu comecei, né, fazendo cênicas, então isso foi sempre uma coisa assim que eu sempre busquei uma investigação muito profunda sobre o que a gente queria fazer, né? E aí, assim, por exemplo, toda aquela sequência inicial, né, que a gente tem da atriz, né, a gente tem primeiro os toques do teatro, né, os sinais do teatro, e depois entra o rosto dela em primeiro plano, né, aberto, né, quer dizer, bem fechado nela, né, bem um close dela. Eu queria que todo aquele começo do filme ele fosse fechado, e ele fosse abrindo aos poucos, até a última cena, se a cena que ela abrisse as mãos e falasse da ancestralidade do teatro, né, e mostrasse toda a dimensão que um teatro tem
né? E de como o teatro é uma coisa maravilhosa, uma coisa grande, né, e tal. Para mim, toda essa sequência que dura 5 minutos, né, desde do close dela até a entrada deles, eles saem do camarim, eles entram em cena, tem aquelas luzes, ela vem para frente, ela senta no proscênio, ele está lá atrás na luz, ele vem para ela e fala assim: se você fosse tão boa, você não estava aqui, você estava em São Paulo, né? E tudo isso daí, todo esse duelo que tem entre eles, né? Porque ele é um cara machista, ele é totalmente machista, e ela, né, não quer fazer a participação. Para mim, essa sequência toda, até ela pegar, abrir os braços e você ver o teatro, foi a melhor cena que eu já dirigi na minha vida, sabe? Eu acho assim, é uma cena que eu fico muito orgulhoso de ver, assim, sabe? Porque eu pensei muito em como eu queria fazer essa cena, né? Eu pensei muito nela e a gente, sabe, ensaiava aqui, fazia, eu filmava, né? Eu tenho muito uma relação assim de o entendimento pré-visual e também a decupagem, mas tudo isso sendo feito pelo próprio ator. Ao invés de você fazer um storyboard, né? Porque assim, eu trabalhei muito com comercial, fiz muito storyboard, né? Fiz mais de 300 comerciais quando eu estava em São Paulo. Mas assim, eu queria que fosse uma coisa bem orgânica, que o ator, o corpo do ator fosse, né? E aí eu fosse entendendo isso. Então assim, existe um monstro do filme que a gente ia montando, ia vendo se funcionava, né? E como que ia funcionar tudo isso daí, né? E aí assim, quando eu vi o resultado, né, por exemplo, no final, quando ela desce a escada, vem uma luz celestial do alto, assim, sabe? Até aquela luz celestial, a gente foi lá no Teatro Castro Mendes, eu fiz colocarem um spot de luz, assim, o melhor que eles tinham lá para dar esse facho, né, para dar essa ideia, né? E daí também o contraste disso, né, porque você tinha ela, de repente, toda se sentindo diva, toda se sentindo dominando todo aquele mundo, e daí eu pego e dou um corte e mostro ela num espaço totalmente fechado, fazendo faxina, né? Então, assim, ela sai do grandioso, né, para a realidade, né? Porque assim, no teatro você tem uma coisa, né? No palco você consegue ser um deus, né? Mas na vida você tem que limpar a privada da sua casa também, né? E no caso dela, né, que também era uma atriz que tinha grandes dificuldades, né? Então, todo o trabalho foi assim, muito em torno disso, e o filme inteiro, né? Eu gostaria até que a Andrea estivesse aqui, a Andrea Wanger, que fez o papel, que eu acho que ela está maravilhosa no filme, ela está fantástica no filme, né? Mas assim, foi tudo muito pensado, muito, sabe, trabalhado. Não, como que a gente vai fazer isso? Como vai ser? Mas aqui, ó, a conotação disso aqui, tá? E foram 3 meses, né, ensaiando, até o momento em que eu falei assim, agora a gente vai filmar, acho que agora a gente chegamos no ponto, né? A outra coisa que eu gostaria de falar sobre o filme é que, assim, como eu tinha falado, né, uma pessoa do PROAC chegou para mim e falou assim, você não tem o poder da fala, sabe? Você está falando sobre uma mulher. E eu não estou fazendo um filme sobre uma mulher, na verdade, o Atriz é um filme sobre o valor do ator, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele trans. É um filme sobre o valor do ator, né? Esse valor que, assim, quando eu estava vindo, sabe, de São Paulo para cá, as pessoas falando assim, pô, mas o ator bom, sabe, está aqui em São Paulo, não está aqui em Campinas. A gente tem maravilhosos atores aqui em Campinas, sabe, tem espetáculos maravilhosos, a gente tem o Lume aqui, tem um Barracão, sabe, tem vários espaços, vários recortes você encontra. A gente é muito, muito grande, a gente é muito gigante aqui nessa cidade. E aí o filme é uma homenagem a isso, a todas essas pessoas. Quando você vê aqueles 70 atores que aparecem lá no fim do filme, né, assim, eles estão ali, né, eles estão ali, e assim, eu quis colocar, né, bem dessa relação, sabe, a gente corre atrás de editais, a gente está, sabe, como ator, e aonde que a gente vai chegar? Né? Uma pessoa da Secretaria de Cultura chegou para mim e falou assim, cara, terminou seu filme, eu fiquei me sentindo mal, né? Fiquei me sentindo muito mal. E falei, pois é, aquelas 70 pessoas lá, né, a maioria delas estão sempre, sabe, lutando por edital e elas não conseguem, sabe? Como eu também não consegui para fazer, mas eu fiz o filme do meu jeito. É isso. A gente vai passar para o Beto aqui, mas eu vou dar uma de STF, olha, não sejam Fux aqui, tá, gente? A gente tem tempo, entendeu? O Fux pode falar durante 55, não sei quantas horas. Seja breve.
Carmen Lúcia. Muito brevemente, o trabalho foi de limpar, basicamente. É uma não ação. Tanto que fica completamente maluco se assistindo o filme, e aí o Rodolfo está lá falando, não, ele está indignado. Aí você olha a cara, o ator não está indignado, claramente. É porque a audiodescrição precisa passar alguma adjetivação, algum tipo de emoção. Então o Rodolfo perguntou, mas o que ele estaria sentindo? Porque a gente está num tempo e espaço que não existe. E aí isso vem da ficção científica, né? Se eu estou trabalhando com uma coisa que não existe, eu não quero nada que você identifique tão rápido, né? Então, o trabalho do Daniel foi, tipo, vamos limpar, vamos tirar, porque é muito impulsivo, eu vou falar não, né? A gente tem um nãozinho, eu falei, tudo bem, um nãozinho dá. Mas, né, a gente balança a cabeça. Então, o trabalho foi, tipo, como a gente conseguir fazer com que eles não fossem praticamente nada. Exato. Somos uma sociedade verborrágica demais, né? A gente tem outros meios de interpretar e também se mostrar o outro. Gente, eu sei que tem muitas perguntas. Você quer falar? Seja breve, Carmen Lúcia, tudo bem? Muito rapidinho. Eu não vou silenciar, Carmen Lúcia. Muito rapidinho. O trabalho de preparação de elenco foi feito pela incrível Tishi Viana, né? Uma grande mestra. Trabalho de máscaras. O Thiago primeiro procurou a Tishi, porque sabia que queria trabalhar com máscaras. Entendeu que seria interessante ter uma personagem, uma atriz trans fazendo esse trabalho. Aí eu já estava bem próxima da Tishi, trabalhando com ela, ela me convidou. Então o trabalho, sendo na pandemia, começou pegando aquele livrinho, A História Mundial do Teatro, indo lá teatro japonês, kabuki, pipipi. E aí muito trabalho em casa, com máscara neutra, porque a gente não podia estar junto. E em algumas sessões, dentro lá do barracão, a gente experimentando as cenas, provando essas máscaras do kabuki, não eram máscaras tradicionais, né, porque puxado orçamento e tudo mais, mas a gente fez essa experimentação a partir da máscara neutra, tentando colocar dentro da liturgia comum das máscaras kabuki. Então, foi meio nesse caminho. Muito bom. Eu sei, a gente podia se prolongar, ser muita coisa, mas temos horário. Eu sei que vocês querem celebrar, principalmente, rememorar esse dia histórico, mas como eu abri falando um pouco da minha experiência com os filmes, eu queria aqui parabenizar, né, a principal luta disso, que é essa mostra. Uma fala aqui também, eu gosto muito de brincar com as palavras, então eu vou deixar aqui esse meu presente para a mostra, que é: transformar-se é um ato de resistência, paciência e resiliência. A natureza está sempre em transformação, assim como a pele da cobra, das lagartas que depois alçam voos, das cigarras que cantam para nos lembrar que somos natureza. Ontem, ao escurecer dessa sala, a sala Glauber Rocha, fiquei como totó, encantado com a silhueta de cada um que observava aquelas imagens em movimento. E nesse momento vi a gigante importância dos 15 anos da mostra curta. O ato de celebrarmos através do brilho, da poeira, da projeção, nossas histórias, nossas histórias, de estarmos juntos, mesmo por um tempo curto, mas juntos. Pensando na poeses aristotélicas, que nos diz que a ação, palavra mestre em nosso trabalho, vem do desejo. Então, por isso eu desejo toda a felicidade à mostra curta. Axé e bora, gente. Bora! Valeu, obrigado a todos vocês. Obrigado a quem ficou aqui. E a mostra continua, gente. Está rolando. Tem muita coisa acontecendo, não só aqui no MIS, mas em vários espaços da cidade, porque a cultura é da cidade inteira. A mostra tem que estar em todos os espaços para essa cidade conhecer e para todas as pessoas dessa cidade acessarem essa mostra. Então, vamos curtir. Isso, é isso aí. Muito bem, gente. Obrigado mesmo. Este projeto foi realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Uma mulher negra dança adornada com um grande colar e pulseiras de onde pendem longos fios de palha. Usa um vestido colorido com estampas que remetem à cultura africana. As luzes se alternam em cores quentes.
Seu cabelo está preso numa longa trança. Ela move o corpo sobre fundo infinito. A imagem a circunda, se aproxima e se afasta. Ela dança descalça com movimentos fluidos e explosivos. Grandes olhos observam ao redor. Colagem digital. 15ª Mostra Curta, de 10 a 20 de setembro. Campinas, São Paulo, 2025. Faz movimentos de uma cobra com o braço. Seguem os créditos. Logos dos realizadores e apoiadores.